Boa noite, povo de Deus, que a graça, a paz, o amor e a misericórdia de Jesus Cristo esteja com cada um, com essa família abençoada por Ele. Louva a Deus por Ele ter nos dado a oportunidade de fazer mais uma leitura do livro da sua palavra, que é o livro de Atos. E eu quero fazer um breve comentário desses últimos capítulos que foram lidos, porque nós já fizemos 2 comentários e esse é o último. E eu vou dividir em 2 partes. A promessa de Deus será cumprida no tempo determinado por Ele. Jesus disse aos seus discípulos que deveria ser testemunha não só em Jerusalém, como também em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. No dia da morte de Estevão, começou a perseguição da igreja e também começa aí a ser pregado a palavra de Deus para as outras pessoas, os gentios. E isso leva os cristãos a ser dispersados pelas regiões da Judéia e Samaria. Mas um jovem chamado Saulo, que sentiu a morte de Estevão, assolava a igreja de Jesus e prendia homens e mulheres no cárcere. Mas quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, essa promessa será cumprida. Deus transforma essa pessoa escolhida para ser bênção na vida das outras. Saulo pede carta para o sumo sacerdote para autorizá-lo a ir na sinagoga de Damasco. E se encontrasse algum cristão, levaria preso para Jerusalém. O que Saulo não esperava é que ele teria um verdadeiro encontro com Jesus no caminho de Damasco. Quando Saulo estava próximo de Damasco, uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu do cavalo e ficou cego. E a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta: Quem és tu, Senhor? A voz fala: Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues, porque aquele que persegue o povo de Deus está perseguindo a Deus. Jesus fala para Ananias procurar por Saulo, mas ele questiona a Deus, falando: Senhor, eu tenho ouvido a respeito desse homem, quanto ele tem feito mal aos teus santos em Jerusalém, e tem autoridade, aliás, tem autorização para prender todos que invocam o nome do Senhor. Mas Jesus fala: vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, e os gentios são todos aqueles que não são judeus, para os reis, como perante os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias obedeceu, orou e Saulo voltou a enxergar e ficou cheio do Espírito Santo. Saulo passa a ser Paulo. Então ele começa a pregar a palavra de Deus em cidade diferente. O perseguidor passa a ser perseguido. Saulo é usado de uma maneira extraordinária por Deus. Ele debate com religiosos nas sinagogas, ensinando a palavra de Deus, e muitos são convertidos. Cura enfermos, aleijados e até ressuscita mortos. Voltarei em breve. Paulo vai preso, mas não deixa de falar de Jesus. Ele sofre vários atentados, mas Jesus dá vitória em todos. Sofre naufrágio, é picado por uma cobra, mas Jesus continua usando sua vida. Na noite seguinte que Paulo é apresentado ao Sinédrio, Jesus aparece a Paulo, pondo ao lado dele, e diz: Coragem, como você testemunhou de mim em Jerusalém, importa que também o faça em Roma. Paulo, depois de ser apresentado para várias autoridades, é enviado para Itália, para ser apresentado para outras autoridades. É nessa viagem que ele sofre naufrágio, é picado por uma cobra na ilha de Malta. As pessoas o acusam de assassino, porque acham que foi picada porque cometeu pecado. Mas não aconteceu nada a Paulo. E as pessoas mudam de ideia, pensam que Paulo é um deus. Paulo cura muitas pessoas nessa ilha. Continuando a viagem, depois de 3 meses, Paulo chega a Puteoli,
encontra com vários irmãos. Depois vai para Roma. Paulo em Roma fica preso em casa. Assim ele tem liberdade para pregar para os romanos. Ele foi preso por 2 anos na casa que alugou, podendo receber todos o que procurava, e pregava o reino de Deus com toda intrepidez, sem que ninguém o impedisse. Assim ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E foi cumprida a promessa de Jesus, porque o evangelho chegou aos outros povos, e gentios e reis. Paulo foi morto em um lugar fora da cidade. Ele foi decapitado. Família, possamos ter a mesma obediência e fé de Paulo, e no final dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Está em 2 Timóteo 4:7. Para Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses 1:21. Que possamos ter esta mesma consciência de Paulo e dizer também estas palavras. Você que ainda não tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, medite na palavra de Deus. Peça que o Espírito Santo dê entendimento. Então você vai reconhecer que só Jesus é o nosso mediador entre Deus e o homem. E Ele é o único que pode nos salvar, porque foi Ele que se entregou a sua vida ali na cruz pelos nossos pecados. Que todos fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Marcos, meu irmão, passa a palavra a você e que o Espírito Santo te ilumine. Amém. Agora vamos fazer o resumo do terceiro módulo do livro de Atos. Obrigado, Augusto. E vou fazer o capítulo 21 ao 28. Capítulo 21. Seguindo seus objetivos de chegar a Jerusalém, Paulo continua a viagem, passando por várias cidades. Ele testemunha a respeito de Jesus Cristo e fortalece os irmãos. De agora em diante, Paulo sabia que ele aguardava em Jerusalém. Os irmãos tentaram persuadi-lo a não ir, mas ele, cheio do Espírito Santo, declarou que estava disposto até morrer, e morrer por Jesus em Jerusalém. Quando os 7 dias do voto estavam terminando, Paulo foi visto pelos judeus. Eles iniciaram uma grande tumulto, expulsaram os apóstolos dos lugares, começaram a agredi-lo e o fizeram até que chegou o comandante da guarda. A tropa chegou, cercou Paulo e, carregando, levaram preso. No capítulo 22, quando Paulo estava em relativa segurança, o comandante lhe permitiu falar com a multidão e ele se dirigiu a ela em aramaico, e dessa forma conseguiu um absoluto silêncio. No seu discurso, Paulo falou sobre como se comportava antes, perseguindo a igreja, e a forma como Jesus Cristo lhe apareceu no caminho, e quais as instruções que ele deu. O apóstolo conta como encontrou o mundo, a sua vida e as suas convicções de agora em diante. Ele apresenta a Jesus como Messias, porque de fato ele é. O comandante ordenou que Paulo fosse levado e açoitado até que se descobrisse porque o povo odiava tanto. No capítulo 23, o Sinédrio, sabendo que estava diante dos fariseus e seduceu, Paulo declara que os fariseus estão sendo julgados por causa das suas esperanças na ressurreição dos mortos. Isso provoca um grande alvoroço no ambiente, de forma que Paulo teve de novamente se retirado do lugar. Quando Paulo chega a Cesárea, e junto com ele a carta ao governador, leu e
decidiu manter o apóstolo sob custódia até que os acusadores chegassem. No capítulo 24, o sumo sacerdote Ananias ia apresentar a sua acusação, diz que Paulo estava perturbando todos o mundo e disse que ele era o principal líder da seita que ele chamava de Caminho. Eles disseram também que Paulo havia profanado o templo e blasfemado contra a lei de Moisés e contra Deus. No capítulo 25, em mais uma tentativa de incriminar Paulo, juntamente os judeus procuraram o novo governador Festo, apresentando acusação contra Paulo. A atenção dele era que Paulo fosse transferido para Jerusalém, julgado ali por ele, mas o governador não aceitou o pedido deles. Em vez disso, Paulo fez uso da sua cidadania romana e apela para César. Isso significa que ele queria ser julgado pelo imperador na capital do império, isto é, Roma. No capítulo 26, quando recebeu a permissão para falar, Paulo deu graça por estar diante de um rei que conhecia a lei e os profetas. Em seguida, o apóstolo diz ao rei, diante de tudo que estava sendo julgado, por causa da sua esperança nas profecias acerca do Messias prometido. Confortado, Agripa perguntou, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo responde, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que me ouvem se tornem como eu, porém se está gema. Após ouvir a defesa de Paulo, o rei chega à conclusão de ele era inocente, mas o fato de ter apelado a César impediu de ser libertado. No capítulo 27, o apóstolo, após ser ouvido pelo rei Agripa, Paulo é transferido por escolta romana para a Itália, e ali ele deveria comparecer diante do imperador. Devido a várias ocorrências, e a partida dele atrasou, com isso o tempo de navegação ficou perigoso. O próprio Paulo, que conhecia bem o trajeto, advertiu que eles não partissem, mas aguardassem até que o tempo estivesse favorável. O comandante, entretanto, não deu ouvido a Paulo e partiu. O resultado é que eles foram apanhados pela tempestade e só não morreram, porque Deus conservou a todos por causa de Paulo. Após a mensagem de Paulo, eles se sentiram animados, alimentados e com vontade de viver. Aliviaram o navio para que eles pudessem navegar mais rápido e sofreu menos com a tempestade, sofrer menos com a tempestade. Como é bom ter um cristão cheio do Espírito Santo por perto. Mesmo em momento de catástrofe, ele ouve a Deus e consegue transmitir a mensagem de encorajamento. No capítulo 28, ao desembarcar na ilha chamada Marta, eles procuraram fazer uma fogueira. Isto é porque chovia e fazia muito frio. Enquanto apanhava os gravetos, uma cobra venenosa mordeu Paulo e ele, sacudindo a mão, atirou ela no fogo. Todos ficaram abismados com tamanha mais sorte, mas com alguém que havia acabado de escapar de um naufrágio podia ser mordido por uma cobra venenosa. Assim eles aguardaram Paulo inchar e morrer. Muito tempo se passou que Paulo não sentiu absolutamente nada, cumprindo-se assim a palavra dita pelo Senhor Jesus: esses sinais acompanharão e os que
crê em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e a serpente algumas venenosas, a mortal não lhe fará mal nenhum. Empunharão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Marcos 16, 17, 18. Chegando em Roma, Paulo recebeu autorização para morar em sua própria casa, sendo guardado por um soldado romano. Dessa forma, ele pôde receber vários irmãos em sua casa e ser cuidado por eles. O próprio Deus, para a vida de Paulo em Roma, estava se cumprindo. O apóstolo pregava abertamente o reino de Deus, impunha-se fronteiras do Evangelho no capital do mundo. A tradição da igreja registra que Paulo chegou a ser surdo desse encarceramento. As provas e a acusação contra ele acabaram e não sendo suficiente para manter preso. O que, enfim, aprendemos com é que devemos ser reflexo do Espírito Santo, devemos ler a Bíblia, viver em comunidade, ser testemunho absoluto na oração, praticar a caridade, sobretudo com os mais necessitados, formando uma igreja alegre, fiel ao projeto de Jesus Cristo na nossa missão e os amigos e amigas de Deus hoje. Agradecer com você. Família abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo, e disto eu não tenho a menor dúvida de que é uma família abençoada. Encerramos agora a leitura do livro de Atos, onde o Augusto e o Marcos teceram teus comentário muito, aproveito para muito conhecimento. Por coincidência, esse livro de Atos, ele terminou a leitura em dezembro. E no livro de Atos fala-se de que existia na cidade de Atenas vários deuses. E ali Paulo foi pregar para aquele povo o nosso Deus maior e o nosso Senhor Jesus Cristo, aonde ali existia um lugar para um Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido se chama Jesus Cristo. E ali os gentios e os judeus puderam conhecer quem é Jesus através da palavra de Paulo. E coincidentemente, nós comemoramos nesse mês o nascimento desse Deus que para eles era desconhecido e que para nós é conhecido como o Rei dos Reis, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo possa renovar o ânimo de cada um de vocês, trazendo alegria, bênção e paz. Que nós não tenhamos Jesus como um Deus desconhecido, mas que tenhamos Ele como nosso único e legítimo Salvador. Obrigado a todos que fizeram a leitura, obrigado àqueles que ouviram, não leram, mas ouviram, e que nós não tenhamos Jesus como Deus desconhecido, mas sim como nosso Salvador. Um bom e ótimo, maravilhoso, próspero 2021 a todos vocês.